os que... Bora lá. Vamos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito de Deus, tira os sapatos dos pés, bota os pés no chão e silêncio. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, nos ensina a buscar Deus, a celebrar a luz de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Nessa noite grande de poder, Deus está nos orientando, nos guiando na verdade, na bondade, na grandeza e na sabedoria. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, entra em canais de telecomunicações, tanto de live como de vídeo, de todas as maneiras. Nós estamos mandando para o mundo inteiro. Hoje eu mandei mais de 60 vídeos, e agora à tarde, só falando de Deus, só falando da bondade de Deus. Vai, Sara, essa música. Que Deus abençoe. Vamos lá. Livro de não é? Estrácia. Como é? Brisas. A lista dos que voltaram da Babilônia. Capítulo 2. Começamos esse livro ontem. Capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da providência, que voltaram do cativeiros. Voltaram da onde? Do cativeiro. Do meio dos exibilitos, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Jorobabel, Jesial, Neemica, Serais, Reali, Mordacais, Belzar, Mispá, Bigavai, Reuni e Baná. És o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parus, 2.162. Os filhos de Zefatinas, 362. Os filhos de Ará, 665. Os filhos de Pati-Moabe, dos filhos de Joabe, 2.802. Os filhos de Elã, 1.254. Esses são o povo que se libertou de lá. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacais, 660. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Azacadi, 1.222. Os filhos de Edom, de Cação, 666. Os filhos de Bijavai, 2.056. Os filhos de Edi, 454. Os filhos de Eté, da família de Ezadac,
980. Olha, gente, você vê, esse povo todinho são parte dos filhos de Israel. Será que cresceu essa família? Esses foram os que morreram, foram os outros. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorah, 112. Os filhos de Azul, 223. Filho de Jabá, 905. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Metom, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavite, 42. Os filhos de Querireti, Ari, Sefiri e Beroti, 643. Os filhos de Ramá, Jebá, 621. Homens de Necrani, 122. Homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Metbom, 52. Os filhos de Nabi, 156. Os filhos de Otrolian, 1254. Os filhos de Ari, 320. Os filhos de Lodi, Abdi e Onã, 625. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sanani, 3.630. Os sacerdotes e os filhos de Jadi, da casa de Jesus, 963. Os filhos de Emil, 1052. Os filhos de Buzu, 1200. E 47, os filhos de Amri, e 1200. Os levitas, os filhos de Jesua, Canil, e os filhos de Odavis, 104. Os cantores e os filhos de Azafé, 128. Os filhos dos porteiros e os filhos de Saul, os filhos de Eté, os filhos de Tamanon, os filhos de Acabi, os filhos de Abitar, os filhos de Li, sobre 139 ao todo. Os servidores do templo e os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Toabita, os filhos de Queru, os filhos de Assias, os filhos de Panto, e os filhos de Labã, e os filhos de Agaba, e os filhos de Acabi, os filhos de Acabe, os filhos de Salaí, os filhos de Anã, os filhos de Gebel, os filhos de Garri, os filhos de Reali, e os filhos de Rezi, e os filhos de Necodá, e os filhos de Gazão, e os filhos de Uzá, os filhos de Pazia, e os filhos de Bezi, os filhos de Azar, e os filhos de Meunita, e os filhos dos Nefozil, e os filhos de Baquipu, e os filhos de Acafi, os filhos de Aru, os filhos de Badac,
e os filhos de Nuita, e os filhos de Azar, os filhos de Baco, os filhos de Siari, os filhos de Itamar, e os filhos de Manasi, e os filhos de Atifá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sodi, os filhos de Sofari, os filhos de Perudi, e os filhos de Joali, os filhos de Adá, como os filhos de Gedé, e os filhos de Zefatim, e os filhos de Adi, os filhos de Poquerita, Azebai, os filhos de Ami, e todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Gente, aqui é falando do povo que sobraram de lá de Israel, que foram mudados. Os seguintes voltaram para Temali, Ezar, Querubi e Adá e Eli, porém não puderam provar que os seus filhos e as suas linhagens eram Israel. Está vendo? As suas o quê? Linhagem era de Israel. Isso aqui, gente, eu venho batendo, venho falando sobre isso. A linhagem de Israel é a linhagem mais pura que existe na face da terra, os israelitas. Os filhos de Delis, os filhos de Tabi, os filhos de Necodá, 652, dos filhos dos sacerdotes. Os filhos de Adaí, filho de Goza, os filhos de Azi, Laí, que tinha casado com as das filhas de Basili, Geliate, que foi chamado pelo nome de Deli. Eles procuraram o seu registro nos livros genealógicos nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para os sacerdotes. Está vendo aí, gente? O que eu venho falando, será se eu sou inteligente? O que é que eu venho dizendo? Que a única família pura, certa que tem é o israelita, não tem outro, é Israel, é Moisés, é Israel. O governador lhe disse que não comesse das coisas sagradas. O governador lhe disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Uri e Temi. Quer dizer, eles queriam viver só com gente deles, gente de Israel, gente pura. Todas estas congregações, junto a ela, 42.360, além dos seus servos, as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantoras, e os seus cavalos eram 63, e 6 as suas mulas, 245. Os seus camelos eram 435, e o jumento 6.620. Gente, a Bíblia, ela relata tudo o que aconteceu e o que vem acontecendo hoje. Alguém dos chefes da família, ao chegarem à casa do Senhor, em Jerusalém, deram oferta voluntária para a casa de Deus.
para restaurar o seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas aguardam as pessoas do povo, e os cantores, os porteiros, os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Olha, gente, vocês que estão me ouvindo do outro lado, gente que vocês estão aqui, nós temos que observar a Bíblia, porque o que estão pregando aí é tudo mentira, tudo errado. Eu quero saber, vocês não têm culpa não, ouvintes. Tem não. Culpa está no pregador, que não está pregando certo a palavra de Deus. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Josias, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Zelio, e seus irmãos, edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecer holocausto sobre ele, como está escrito no livro de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e a peça dos estarem sobre o terror do povo de outras terras. Ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor. De manhã e de tarde celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. Depois ofereceram o holocausto, constituíram os sacerdotes das ofertas da lua nova e de todas as ofertas fechadas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 10º mês, como casa, ofereceram holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido posto o fundamento do templo do Senhor. Quer dizer, quando você for montar um altar, você tem que ter um fundamento, que ali é a casa de Deus. O altar é o canto que tem respeito, é o canto. Os alicerces do templo são lançados. Então deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, bem como comidas, bebidas e azeite aos homens de Tiro e de Sadom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jopes, segundo a permissão que lhe tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Gente, quantas vezes eles fizeram essa casa de Deus e eles derrubaram, destruíram? É o que estão fazendo hoje. Estão acabando com as casas de Deus. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Zelio, e Gesso, filho de Josadaque, os seus outros irmãos,
sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram dos cativeiros a Jerusalém puseram as mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisarem a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesus com os seus filhos e seus irmãos, Caldeneu e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Ená, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, os levitas, filhos de Asfi, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo a instrumentação deixada por Davi, rei de Israel. Contava responsivelmente, louvando e dando graça ao Senhor com estas palavras. Veja as palavras que eles davam graça a quem? A Deus. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre em Israel. Todo o povo jubilou com alguma voz, louvando o Senhor por ter sido lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, chefe de família, chefe de quê? Olha aí qual aí que você pediu. Chefe de família, já idoso, que tinha visto o primeiro tempo, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entretanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria da voz de choro do povo, pois o povo estava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Gente de Deus, observe quantas casas foi construída para Deus. Quantos idiotas quebraram as casas de Deus. É brincadeira não, gente. Hoje está indo a mesma coisa. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Os inimigos fazem para as obras. Os inimigos fazem parar as obras. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que havia voltado dos cativeiros e estava reconstituindo templo ao Senhor Deus de Israel, aproximaram-se de Zerubabel, do chefe da família, e lhe disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a Ele desde os dias de Esar, Adom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel,
Jesus, os outros chefes de família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver, vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel. Está vendo aí que já existia confusão naquela época entre as religiões? É hoje a mesma coisa que está acontecendo. Como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a dizimar o povo de Judá, perturbando-lhe no trabalho de construção. Contrataram conselheiro para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado da Síria, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei de Pérsia. No começo do reinado de Acesura, escreveram uma acusação. Contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, nos dias de Adrasa, rei da Písia, Pislião, Mitratante, Tabenu e outros companheiros escreveram uma carta atrás. A carta foi escrita em aromático e traduzida em rumo. E comandante Sanai escreveram uma carta ao rei Atagige contra Jerusalém. Os que escreveram foram comandante de Sisai, escrivão, outros companheiros, dianitas, afacitas, taminitas, afazitas, arquisitas, abilanitas, sussequitas, devinitas e elanitas. Outro povo que o grande afanado Osmata desportou, fez habitar na cidade de Samaria e outros lugares desde o lado do Efrã. Eis o terror da carne, endereçada ao rei Atigir, de seus servos, os homens deste lado do Efrã, em tal tempo. Seja o conhecimento do rei que os judeus que saíram de virem a Jerusalém, eles estão reconstituindo aquela cidade rebelde, e então restauraram as muralhas e repararam os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstituída, as muralhas foram restauradas, eles não... Ô gente, quem é isso aí? E os impostos e os pedrejosos assim causarão prejuízo ao rei. Agora, como somos assalariados do rei, não queremos ver a desonra dele. Por isso, mandamos este aviso ao rei, para que vocês, uma investigação no livro dos crônicas e de seus pais. Nele o rei descobriu a sabedoria que aquela cidade foi rebelde de nós ao rei,
às províncias, que nela também havia rebeliões desde os tempos amigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que essa cidade for reconstituída, as suas muralhas foram restauradas, o rei não terá mais a posse da terra deste lado de Efraim. Veja, gente, de cima da obra, veja, gente, como as coisas de Deus, ela é maravilhosa. A gente não quer acreditar. Tudo que Deus fala, vamos terminar para ficar no capítulo 5. Vamos lá. O rei mandou a seguinte resposta. Ruim o comandante, a Sinai, escrivão e aos seus companheiros, que moram em Samaria, bem como os demais, que estão além do Efrão, passar. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença, por onde fizeram uma investigação. Descobriram que, desde o tempo antigo, aquela cidade tinha se levantado contra os reis. E nela ocorreram rebeliões. Muitos também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região, além de Efrante, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedagios. Agora dei uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstituída e não ser com autorização minha. Tenha cuidado, não seja negligente nestas coisas, porque aumentaria danos em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Trouxa foi lido, que é isso mesmo, palavra de Deus, respeito, diante de Reum e de Samai, escreverão todos os seus companheiros. Eles foram despreza a Jerusalém, aos judeus, e dão armadas, as forçaram para a obra. Assim, as obras da casa de Deus em Jerusalém foram interrompidas, isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Gente, olhe, gente, quem serve a Deus, ele é perseguido. Quem faz a obra de Deus, gente, ele é machucado, ele é pisado, ele é maltratado. Quem não serve a Deus, não tem nada, mas quem serve a Deus, se prepare, porque todo mundo se levanta contra você, porque você é um dirigente de Deus, é um abençoado de Deus. Quando você é verdadeiramente de Deus, que Deus abençoe vocês e ilumine. Amanhã é sexta-feira, dia de libertação, dia grande, poderoso. Se vocês puderem vir e ouvir a libertação amanhã, hoje eu senti a presença do Espírito de Deus muito forte. Vai vir coisa pesada no corpo de Deus. Vai morrer muita gente mentirosa que está aí. Vai ter muita guerra no Brasil. Vai falecer presidente. Vai haver morte. Vai tudo isso. E não vai demorar não. Vai sim. Porque ninguém se levante contra a obra de Deus. Porque cai. O rei da Babilônia caiu. O rei de Jerusalém caiu. O rei de Israel caiu. Não adianta.
levantou contra o Deus Todo-Poderoso, só vai se arrebentar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso, bora, no céu, o pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Não deixe cair em tentação, mas do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa para a casa de Deus, coloca. Eu peço que